uma pessoa me relata o seu sofrimento falando de que ele advém da superproteção ou superexigência que a mãe dela faz dela. Ela relata que a mãe exige a presença constante da filha, do filho, ao lado dela, apesar dessa pessoa já ter casado, já ter uma família. Diz que isso, apesar dessa pessoa ser grata à mãe por ter cuidado e feito tudo por ela até hoje, está lhe tirando um pouco a paciência, está lhe tirando a felicidade, está lhe causando contrariedade. É isso que nós vamos conversar então agora. Antes de falar uma coisa, deixe eu só dizer uma coisa a essa pessoa que falou. Ela diz que o relacionamento com a mãe, e pode ser com o pai também, é o seu calcanhar do Aquiles, ou seja, o seu ponto fraco. Antes de lhe responder, só quero falar uma coisa. Não se orgulhe e nem ache que você é melhor do que os outros por ter esse ponto fraco. Porque isso é o ponto fraco de pelo menos de 90% dos seres humanos. A maioria dos seres humanos se contagiam quando alguém quer possuí-lo, quando alguém quer determinar o seu destino, quando alguém quer controlar o seu dia a dia. Mesmo sendo pai, mãe, avó, não importa. Se alguém quer controlar, o ser humano naturalmente reage a esse controle. Por quê? Porque o ser humano é egoísta por natureza. Ele quer ser servido, ele quer dominar, ele quer controlar os outros. Por isso não aceita que os outros controlem. Então, não é de magia sua sentir-se contagiado por causa dessa tentativa de possessão. E por isso achei importante responder a sua questão de uma forma genérica e pondo a situação, mesmo sem dizer a fonte, para todos. Vamos então conversar sobre isso. Lá atrás, eu disse, ser universalista é ser um com todos. Sei que para vocês isso soa meio estranho, porque vocês sonham com um universalismo onde os outros sejam um com você, ou seja, busque satisfazer a sua necessidade, busque atender os seus desejos, tente suprir seus anseios.
Mas isso não é real. Os outros não querem ser universalistas. Então eles não precisam satisfazer você. Agora, você quer ser universalista, você quer alcançar a felicidade condicional, você quer aproximar-se de Deus, então você tem que se tornar universalista, ser um com todos, para poder ter tudo isso. Esse é o caminho para a felicidade, é o caminho daquele que quer ter o poder da felicidade em suas mãos, através do espiritualismo, o ecumenismo e o universalismo. Não há outro caminho onde você possa, através do universalismo, tornar-se feliz de verdade. Então, hoje nós começamos no primeiro ponto. É preciso tornar-se um com o outro, ou com os outros. Mas e o que é tornar-se um com os outros? É você ser com o outro, quando estiver com o outro, numa relação. Eu não estou dizendo que você precisa ser a sua mãe 24 horas por dia, mas que no tempo que estiver com ela, se você prioriza a busca da felicidade, tem que ser ela. Sabe por quê? Porque você e ela são pessoas diferentes, são personalidades completamente opostas que querem coisas separadas, coisas diferentes. Se você não se torna ela, com certeza você vai continuar vivendo como vive hoje, em contrariedade. Vai ter sempre momentos onde você vai querer uma coisa e o outro vai querer outra. E aí vai haver um choque. E quando houver um choque, você perdeu a sua felicidade. Esse é o primeiro ponto. É você que tem que ceder. Não ceder o tempo inteiro, mas ceder no momento em que estiver com ela. E não ceder de uma forma, como eu posso dizer, anulando-se completamente, mas ceder no sentido de não exigir que o outro seja diferente, para que você possa manter com ele uma relação em paz e harmonia. Eu vou dar um exemplo, você não fala isso e nem sei se acontece, mas num determinado dia você quer sair, resolver um problema, passear, namorar, qualquer coisa. E nesse mesmo dia a sua mãe precisa que você esteja junto com ela. Ela cobra de você que você esteja junto com ela naquele momento em que você tinha programado para fazer outra coisa. Esse é o momento que você precisa ceder. Ceder como? Indo simplesmente com ela, ficando com ela? Não, isso não vai resolver nada.
porque você, se for com ela, querendo estar em outro lugar, não vai em paz, não vai feliz. Ceder no sentido de dizer, olha, eu queria ir para outro lugar, mas neste momento eu não tenho condições de ir aonde eu quero. Então vamos fazer uma coisa, eu vou lá, depois eu vou onde eu quero, ou outro dia eu vou onde eu quero. É isso que é o ceder. O ceder não é o se anular, o ceder não é deixar o que você quer de lado, mas ter a compreensão de que para ter a felicidade, você precisa adiar aquilo que você quer. Adiar, fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo. Volto a repetir, eu sempre falo em mundo interno, eu não falo em ato. Então, se você adiar internamente aquilo que quer e for com ela, sair, é uma realidade, é um acordo. Agora, se você ceder e assim mesmo a vida não causar você ir com ela, é outra coisa, é outro ato, e ato não importa. O que importa é, indo ou não com ela, você trabalhou dentro de você, é se ceder para o próximo. É nesse ponto que aí começa o problema. Nenhum ser humano quer ceder 1 milímetro daquilo que acha que é certo, daquilo que acha que gosta, daquilo que acha que é justo. Ninguém está de corpo a ceder suas forças, suas paixões, seus desejos, para poder servir ao próximo, para poder se universalizar, para poder ser feliz. A respeito disso, eu lembro que lá atrás eu dizia assim, vocês buscam a elevação espiritual, mas não querem dar nada para alcançá-la. Fazia um exemplo. Se a elevação espiritual é aproximar-se de Deus, e se Deus é o centro do universo, e o centro do universo de vocês é o Sol, vocês querem alcançar a reforma íntima, e nesse caso a felicidade, chegando ao Sol de noite para não se queimar. Isso é impossível. O trabalho da busca do poder da felicidade exige que você ceda alguma coisa. Exige que você doe-se em alguns momentos. Se não houver essa doação, se não houver essa cessão, não há como ser feliz. Porque você vai depender do outro para ser feliz. E aí, mesmo que seja, não terá felicidade, e sim fazer. Então, o que eu estou lhe recomendando, para que você viva dentro de você a paz e a harmonia, é que comece a trabalhar dentro de si a questão do doar, a questão do ceder em prol, em benefício do outro. Carlão,
é um benefício aparente do outro, mas o maior beneficiado é você. Porque aí você vai viver a mesma coisa em paz e harmonia por dentro. Acho que isso fica muito caro. Agora, tem mais uma coisa na sua pergunta que eu gostaria de falar, que é um instrumento, uma arma que a mente humana, o ego, tinha para poder dominar os outros. A vitimização. Você me relata que sua mãe, quando não é atendida, ou mesmo para ser atendida, fala de como a vida dela é difícil, de como as coisas, a vida dela é ruim, de como nada dá certo, de como ela é uma eterna sofredora. Isso é um processo natural e normal em todo ser humano. Como o ego propõe egoísmo e ele se utiliza desse egoísmo para poder conquistar o outro, para obter a vitória. Esse processo de vitimização é algo que faz parte da natureza humana. É algo que acontece com praticamente todos os seres humanos. Claro, existem graus, existem diferenças de vitimização. Tem pessoas que fazem muito mais vítimas do que outras. Mas ninguém deixa de se fazer de vítima quando o que ele quer não lhe acontece. Você, por exemplo, quando a sua mãe exige a sua presença e você diz que essa exigência dela é algo danoso para você, você está usando o mesmo processo de vitimização. Você não vê, mas você está usando o mesmo artifício que ela usa para lhe entender, para não aceitar certeza. Esse processo pertence a todos os seres humanos, em todos os níveis, em todas as situações. O ser humano, quando não contentado, se faz de vítima, se faz de injustiçado, se faz de contrariado, se faz de acusado, se faz de caluniado. Então é uma coisa muito importante que você precisa também aprender a trabalhar. E quando falo com você, estou falando com todos. Vocês precisam aprender a viver com a vitimização dos outros. Como se vive com a vitimização dos outros? Não vivendo a importância que o outro dá ao seu sofrimento. O ser humano, como quer conquistar, ele zela uma ideia de ter pena dos outros, zela uma ideia de ter remorso por ter feito mal ao outro, zela uma preocupação em não criar situações onde o outro seja vítima. Mas isso é impossível.
Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, não se pode agradar dois seres humanos ao mesmo tempo. E não vai. Ou se serve a um, ou se serve ao outro. Ensinou que ou agrada um, ou agrada o outro. Não tem jeito. Lembro quando eu disse, lá no Tibaia, pela primeira vez, que para um ganhar, o outro tem que perder. Se uma moça me disse, mas não dá para os dois ganharem? Não! A não ser que você transforme a derrota numa vitória. Aí é outra situação. É o serviço que eu falei. É quando você, ao deixar de fazer o que quer, faz o que o outro quer para poder fazer o que o outro quer. Aí você ganhou. Então você precisa entender essa questão da vitimização. Todos se fazem de vítima quando contrariados. E é necessário, para que você tenha uma relação em paz e harmonia com os outros, consciente de que essa vitimização não é, na verdade, uma dor, não é, na verdade, um sofrimento do outro. É uma arma que o ego usa para poder impor a sua vontade, o seu desejo, a sua verdade ao outro. Porque se você não trabalha com essa consciência, você vai sofrer. Quando uma ação contrariar o outro, e como é cota, a mente desse outro que há alguma expressão de vitimização, você vai sofrer, achando que fez mal ao outro, quando não fez. Foi a mente que usou de um processo para poder lhe dominar. Então, resumindo, moço, primeiro, já que você sabe que ela sempre vai reagir sentindo-se sofredora porque você não fez o que ela quer, não dê valor a esse sofrimento. Haja com naturalidade. Desculpa, eu hoje não posso, eu hoje não fiz. Ah, mas eu sou pior. Então você é agora. Hoje eu não posso, hoje não deu. Ponto. Segundo, trabalhe dentro de você a ideia de ceder ao próximo para que você possa alcançar a paz e a harmonia. Esse é o segredo para aquele que quer ter o poder de ser feliz. Com as graças de Deus.